explicar como é que funciona um pouquinho essa máquina aqui, ó. Esse aqui é o U995, é um tipo 7C-41. O tipo 7C foi a espinha dorsal da força de submarinos alemã na Segunda Guerra Mundial. Esse aqui foi particularmente feito em 1943. Ele tem algumas diferenças da classe 7C original. Esse aqui é um /41, isso significa que o casco interno, o casco de pressão, o submarino tem dois cascos. Esse é o externo que a gente está vendo aqui. E tem o interno, que é o casco onde fica as partes vitais e a tripulação. O casco externo, ele é inundável. Tá vendo aqui todos esses furos e tudo mais, tem aqui na parte de baixo também, né? Ele tinha como característica, esse submarino, ele descia um pouco mais do que a classe 7C normal. A classe 7C o estaleiro recomendava 150 metros, esse aqui descia até 230, por isso algumas peças internas foram reduzidas e alguns equipamentos retirados justamente para ele poder colocar um pouco mais de força no casco de pressão dele e poder descer mais. Aqui na parte da frente dá para ver a âncora, ela tem 150 metros de corrente que está ligada ali praticamente no fundo do barco. O motor dela é operado por ar comprimido no motor da âncora. Basicamente tudo aqui no navio ele é por ar comprimido. Aqui na parte da frente tem o tanque de lastro número 5. São ao todo 5 principais. Depois a gente vai caminhar um pouquinho mais ali pelo barco, a gente vai ver o restante, né? Aqui vocês conseguem ver a antena do barco. Essa antena era utilizada para comunicação, tanto o VHF como o HF. Aqui na frente dá para ver, ó, tem dois tubos de torpedo, eles estão lacrados aqui. Não sei se foi feito durante ainda a operação desse barco ou quando ele se transformou em museu. Na verdade, os tubos de torpedo, 2/3 deles ficam para fora do casco de pressão e 1/3 fica para dentro, que é a parte de operação da tripulação. Aqui dá para ver o hidrofólio dianteiro. Existem duas maneiras de operar o hidrofólio. Mecânica, através de um motorzinho elétrico, ou manual. Os comandos desse hidrofólio estão na cabine de comando. De cima não dá para ver, mas no deck ele é tudo rachurado, igual isso aqui, justamente para impedir que se formassem bolhas e destruísse todo o navio. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Não sei se dá para ver, mas ali também é no formato de grelha. Na parte de cima você tinha basicamente ali, onde está aquele negocinho, isso aí era o suporte do hidrofone, que ele era onde o navio, ele ouvia embaixo da água os outros navios para detectar navios inimigos ou comboios. Na parte de cima também ficava o posto de ancoragem da corda do mergulhador. Na parte de cima dele também ficava os tubos de torpedos de reserva. Ele carregava torpedos na parte de cima do deck, um pouquinho abaixo ali assim. E eles eram pressurizados. Isso permitia que você carregasse mais torpedos para manter o barco por mais tempo no mar, né? Sem precisar voltar para a terra depois de ter acabado os torpedos da parte interna dele. Ali, ó, dá para ver bem aqui. Isso aí é o gancho do snorkel. No final da guerra, eles instalaram um dispositivo no submarino que permitia que, mesmo submerso, você usasse o motor a diesel. Através de uma alavanca ali dentro da cabine de comando dele, você subia um mastro e esse mastro tinha uma abertura em cima que ventilava ar para dentro do submarino, mesmo ele estando submerso. Nesse submarino em particular não tem a arma de 88 mm, ela está faltando, ela fica mais ou menos aqui. A partir da década de 1942, ali, década de 40, né, o ano de 1942, a Marinha Alemã começou a perder muito navio por causa de ataque aéreo. Antigamente, você usava esse canhão para afundar outros navios também, ou então para finalizar. Às vezes o navio
ele não afundava com o torpedo, ele ficava flutuando, e daí você subia a superfície para terminar o serviço com essa arma de 88mm, que não está aqui. Ela foi retirada porque depois de um tempo você não tinha mais, depois de 1942 era muito arriscado você subir a superfície, a chance de você ser detectado por um avião era muito alta e de você ser afundado mais alta ainda. Então eles removeram porque não tinha mais utilidade. Aqui nessa parte lateral, em forma de boia, ficavam os tanques de compensação e os tanques de combustível também. Além de alguns tanques de lastro, se eu não me engano, o 2, o 3 e o 4. O tanque de compensação era utilizado, ele ficava sempre basicamente cheio, porque isso diminuía o tempo que o submarino utilizava para descer. E aí, conforme o submarino ia perdendo peso, ia se consumindo suprimentos, ia consumindo combustíveis, eles iam também enchendo esses tanques de compensação, justamente para manter o submarino mais afundado na água. Assim, o tempo para submergir em caso de algum ataque era reduzido. Ali na parte de cima dá para ver. Esse é o periscópio. E ali também. Ele tem dois. Esse da frente ele é um pouco maior. Ele era utilizado para navegação e para ataques noturnos. Aquele ali, ele é menor, mas ele era utilizado para ataques diurnos somente. Esse aqui era um pouco maior justamente porque o alcance dele era melhor, então mas por ser maior, você fica mais exposto. Então, eles utilizavam o menor de dia e o maior eles deixavam para a noite para navegação também, ou detecção de aeronaves. Essa antena circular, isso aí era uma antena de detecção de rádio. Quando as embarcações transmitiam, você conseguia através dessa antena triangular a posição deles, justamente para você saber onde que estava o comboio ou o navio que estava transmitindo. Eles também utilizavam para sintonizar algumas frequências em terra para saber a localização do barco em relação àquelas antenas. Aqui é conhecida como Jardim de Inverno. Essa parte onde eu estou com o dedo aqui, ela não existia até 1943. Ela foi adicionada depois, juntamente com esse canhão antiaéreo. Justamente por isso, as armas antiaéreas elas começaram a fazer mais diferença para a vida do submarino, para a sobrevivência dele. Então, eles aumentaram a parte de trás desse. Inclusive, existe uma versão ainda do tipo 41 que tem mais uma parte aqui para trás. Eles colocaram daí uma flak gun mesmo, um canhão antiaéreo enorme, justamente para defender o navio cada vez mais frequentes ataques aéreos. Ele não tem aqui, mas ele tinha também um equipamento que ficava aqui, chamava Cruise Biscay, que era um equipamento utilizado para detecção de sinal de radar. Os comandantes alemães falavam que os ingleses, os aliados, tinham conseguido embarcar o radar dentro de aviões. A marinha alemã falava que isso era impossível, que era uma tecnologia que não tinha como ser feita. Até que caiu um Short Sutherland aqui, próximo, se eu não me engano, aqui na Alemanha. Aí eles descobriram que realmente eles tinham embarcado esse equipamento dentro do avião. Daí o que eles fizeram? Eles colocaram, era um formato de cruz, ficava mais ou menos aqui, assim. Ele detectava ondas de radar, então uma vez detectadas as ondas de radar, a tripulação submergia. Interessante, aqui de baixo você pode ver que tem um apoio, e ele vai até o final e tem um apoio inclusive lá nas hélices. O submarino era muito comum eles tocarem o solo submarino, justamente para fugir do sinal de sonar. Existem basicamente duas formas de você descobrir um submarino submerso naquela época. Uma por sonar e a outra por hidrofone. Sonar, ele reflete na superfície é um sinal, né? Ele reflete na superfície do submarino, acaba retornando na estação e determina a posição. O hidrofone
você ouve basicamente o submarino se deslocando embaixo d'água. Porém, se você tivesse parado embaixo d'água e em cima do solo, apoiado no solo, o sinal do sonar não te pega. Então era uma estratégia muito utilizada onde a profundidade permitia, né? Eles colocavam no fundo, né, no fundo do mar, embaixo, literalmente tocando o solo submarino, para evitar ser pego, porque o sonar daí não faz distinção da estrutura do submarino e do solo submarino. Aqui você pode ver, isso aqui são as válvulas de Kingston. Isso aí é utilizado para encher os tanques de lastro que ficam aqui. Assim, esse buraco que tem no submarino, isso aí era um dispositivo que ele lançava uma cápsula. Como eu falei, tem duas maneiras de você descobrir um submarino naquela época submerso. Uma por sonar e outra por hidrofone. Basicamente, depois eu vou falar um pouco mais ali na parte da hélice, existem duas maneiras de você evaporar água. Uma é por temperatura, você aumenta até o ponto de ebulição, e a outra é diminuindo a pressão. Então o que acontece? Dependendo do giro dessa hélice, ela cavita. A água evapora devido à baixa pressão que fica na parte dianteira dela aqui. E essa bolha que gera, isso faz muito barulho. Muito barulho, e que era ouvido pelo hidrofone, que era uma vez determinada a posição daí do submarino. O alemão ele inventou um dispositivo que era uma cápsula que era lançada por aqui, que em contato com a água do mar, ela emitia o mesmo som. Ela entrava, ela tem uma substância química que fervilhava, assim, vamos dizer. Aí ela fazia o mesmo barulho do submarino, até um pouco mais alto, justamente para confundir o operador do hidrofone do barco que estava perseguindo o submarino. Então eles lançavam, ele ficava parado, girando, soltando ar, bolhas, né? Daí o submarino podia escapar, e enquanto o navio ficava em cima disso, às vezes jogava até todas as suas cargas de profundidade para acertar o navio, e desperdiçava um monte, tentando acertar algo que não era ele, era justamente esse dispositivo. Aqui dá para ver as antenas de rádio, antena de rádio HF dele. Engraçado que ela não toca o casco do navio, justamente para evitar interferência. Ela tem uma conexão lá dentro, na sala de escuta, que vai direto ali para o operador. Aqui na parte de trás do navio, aqui você tem o hidrofólio de popa. Você pode ver que é tudo protegido, justamente porque era muito comum eles colocarem o navio no fundo do oceano, né, apoiar eles lá. E também para proteger as hélices de minas ou redes, que os obstáculos que eram colocados pelos aliados justamente para impedir a entrada ou a passagem de submarinos submersos. Como o da frente ele tem dois tipos de comando, elétrico, né, o motorzinho, e tem manual. Também os dois ficam ali na cabine de comando. Acho que amanhã, quando abrir o submarino, eu vou estar aqui, daí dá para ver lá. Aqui você tem o leme. O leme também, ele tem dois lemes, eles têm o mesmo funcionamento dos hidrofoles, eles têm manual e elétrico. A diferença é que o comando manual do leme fica na parte de trás aqui do submarino. Então existia um equipamento dentro que, quando o comandante dava as ordens para mudar a direção, ele transmitia a posição que era desejada pelo comandante para o operador do leme que estava aqui, né? Isso quando operando de forma manual. Para ver o tubo de torpedo de ré, nesse submarino tipo 7C ele tinha um somente. Depois nas classes 9 superiores eles foram colocando mais. Chegar o tipo 9 tinha dois torpedos de ré. Também, assim como na frente, 2/3 ficavam para fora do casco de pressão e 1/3 ficava na parte de dentro. Atrás ficava o tanque de lastro número 1. É interessante também que você tinha o tanque de trimagem. Tanque de trimagem, isto é, o submarino, quando ele está submerso em movimento, ele funciona igual a um avião. Você consegue manter o equilíbrio e a profundidade dele através dos hidrofólios.
Só que quando o submarino estava parado, justamente para evitar ser ouvido, ou quando ele estava fugindo, era muito difícil você manter o equilíbrio dele quando submerso. Então você tinha pequenos tanques aqui que bombeavam ar e água, justamente para manter o submarino nivelado em determinada profundidade, e também às vezes você conseguia também erguer mais a cauda ou a proa ou a popa do navio, dependendo da sua situação. Tem até um caso que eles precisaram colocar torpedos num submarino de outro submarino. Tinha um submarino que estava precisando de torpedo, o outro estava voltando para casa. Esqueci de falar que aqui na parte da frente você tem uma grua também, para você colocar os torpedos em mar. Só que o que acontece? O mar estava muito turbulento, então o que eles fizeram? Eles inundaram uma parte desse tanque de trimagem, abaixaram a proa do navio, aí colocaram os torpedos ali, depois ergueram justamente para conseguir colocar sem o uso da grua, porque na época, se eu não me engano, estava quebrada. Foi o Ted Sheeran, o comandante, que fez isso. Aqui na parte superior do submarino, nessa parte, tem um compartimento que alojava alguns botes para fazer algumas missões fora do navio. O submarino carregava cargas explosivas, dinamite mesmo, justamente para... Era muito comum alguns navios, eles utilizavam bandeiras falsas justamente para quebrar o bloqueio feito pelos U-Boats durante a Batalha da Grã-Bretanha, né, a Batalha do Atlântico, para ser mais preciso. Então eles faziam missões a bordo desses barcos para descobrir se eles estavam com destino à Inglaterra. Se tivesse, eles afundavam, justamente economizando aí um torpedo, né? Colocavam uma carga explosiva e explodiam o navio. Depois que a tripulação deixava o navio. Apesar de ser guerra, a marinha alemã era bastante cordial com os sobreviventes e com os marinheiros. Até o incidente do Laconia, até antes disso, o submarino, depois de afundar um barco, ele ia lá para ajudar os sobreviventes e às vezes resgatava, colocava dentro aí a bordo, ou então entregava suprimentos, rebocava muitas vezes os sobreviventes para mais próximo da praia. Enfim. Estamos aqui dentro, menino. Algumas coisas aqui que eu sei. Esse aqui, compressor a diesel, motor diesel para gerar o ar comprimido utilizado aí nas imersões, né? No caso para você jogar a água dos tanques de lastro fora. Você tem esse, né? Que são os principais, o da esquerda, e esse aqui é o elétrico, bem maior. Aqui na parte de trás tem um tubo de torpedo e a cápsula aqui atrás do torpedo. O que acontecia? O torpedo ele era lançado por ar comprimido. Então, isso era colocado na traseira do torpedo, era liberado o ar comprimido e só empurrava o torpedo até o final. Aí tinha um mecanismo ali em cima que ativava o torpedo nesse caminho. Acho que tem um torpedo ali na frente, daí dá para dar uma explicada também. Só que qual que é o problema? Se você joga esse ar comprimido para fora, ele vai ir para a superfície e vai denunciar a posição do submarino. Então, o que acontecia? Tinha um sistema de baixa pressão que retornava esse ar de volta para dentro do submarino. Daí eles tiravam a cápsula de novo para o próximo torpedo. Esse aqui é o lançador da cápsula que eu falei lá, que usava como decoy, né, para enganar os navios, que gerava oxigênio, né, e ficava rodopiando para simular a cavitação das hélices. Eles colocavam aqui, você conseguia lançar até de profundidade, tá vendo a complexidade do negócio. Esse aqui é o timão. Como eu falei, existiam duas maneiras de usar o leme, uma elétrica, a outra manual. Então o que acontece? Aqui você gira, até legal, ó, dá para você ver girando aqui em cima, uma conexão que vai até lá atrás. Aqui você tinha a posição do leme e aqui você tinha as ordens que vinham da cabine de comando, qual era a posição que o leme deveria estar. Então,
Aí ele era operado por aqui. Aqui você tem os dois motores elétricos, basicamente usados em submersão. Dava uma velocidade máxima de 7 a 10 nós submerso. Era pouco, mas era a tecnologia da época. E é legal que aqui é o operador, você conseguia ligar em paralelo, em série, tantas as baterias para operação dos motores. Às vezes eles operavam o motor na superfície também, eles deixavam um motor diesel carregando as baterias e outro girando a hélice e gerava energia também para girar o motor do lado que não estava sendo utilizado o motor diesel. Aqui ó, tem um telegraph. Isso aqui é a parte que eu falei que eles transmitiam as ordens da cabine de comando. Então o vermelho é ré, então toda força ré, 3/4, 2/4, 1/4. Laden é para manter os motores ligados para carregamento da bateria. E Maschinen era a ordem para você desligar os motores diesel e ligar o motor elétrico. Actum é o alarme, né? Então se viesse para alarme, tocava uma campainha, eles sabiam que tinha que ir para a posição de combate e tudo mais. Diesel motor, daqui é motor a diesel, então, e aqui é para frente. 1/4 à frente, 2/4 à frente, força total à frente. Bom, estamos aqui na sala de máquinas, dois motores diesel, tamanho. Aqui é o supercharger dele, né, motores turbo. Esses motores tinham partida pneumática também, como quase tudo nesse navio. Esse aqui é o monitor de chama. Você abria aqui, você conseguia ver a qualidade da chama para saber como que estava o uso do combustível, a mistura, se estava correta ou não. Isso aqui é um labirinto de válvula. Aqui em cima, isso aqui é o tanque de combustível. Um dos tanques de combustível. Ele tinha acho que uns 4 tanques de combustível, inclusive alguns tanques de combustível eles eram preenchidos com água depois que eram utilizados, justamente para ajudar na compensação aí da perda de peso do submarino conforme ele passava o tempo aí da sua jornada. Aqui é legal que dá para ver a luz, tem uma luz vermelha, que é a luz de combate, tinha 3 padrões de luz. Luz branca é operação normal, luz vermelha operação de combate ou noturna, e a luz azul que era para a tripulação evitar falar e respirar o menos possível, porque iam ficar provavelmente muito tempo submersos. Aqui dá para ver a parte da operação do motor, né? Se eu não me engano, essa alavanca aqui para partida, essa aqui é da RPM, aceleração do motor. Aqui tem outro telegraph igual do motor elétrico, né? Quando eles estavam em operação submersa, operando o motor elétrico, eles iam lá para a parte de trás. Quando estava na superfície, eles ficavam aqui, a tripulação técnica do motor. Aqui acho que é a temperatura da cabeça do cilindro. Aqui é interessante você observar essa estrutura aqui. Isso aqui é um filtro de ar. Dentro dele tinha um produto, se eu não me engano era de potássio, que ela absorvia o CO2. Isso aí era utilizado na ventilação durante grandes períodos aí de submersão, justamente para absorver o CO2 da tripulação durante esse período. Eles tinham também respiradores individuais junto com eles, e também algumas garrafas de oxigênio que ficam ali na parte da cabine de comando. Daqui a pouco a gente vai lá. Que juntos, tanto esse filtro como as garrafas de oxigênio davam mais ou menos 72 horas de tempo máximo submerso. Aí depois eles eram obrigados a retornar à superfície para trocar o ar. Na parte da cozinha, você pode ver, né, uma cozinha bem pequena. Aqui você tinha um compartimento de mantimento, uma mesinha. Desse lado aqui, isso aqui, se eu não me engano, era a geladeira.
Aqui você tem o banheiro. Como está mostrando aí, ó, eles colocavam suprimentos no banheiro. Então o que acontecia? O submarino tem 2 banheiros, só que esse aqui, até o começo da viagem, ele era inutilizado para manter mantimento. Basicamente se colocava mantimento no navio inteiro, pendurava. O filme Das Boots é bem legal, que ele mostra bem essa realidade. Uma panela aqui. Aqui, na parte de cima, tem uma escotilha. Essa escotilha de fuga. Caso desse profundidade e tempo, você abria aqui para fugir do navio se ele estivesse afundando. Você tem uma porta estanque, todas as portas são estanques. Se eu não me engano, elas aguentam até 10 atmosferas. Bem apertadinho. Imagina fazer comida para 41 homens, mais ou menos, que tinham aqui na tripulação, em média. Engraçado que por todo o barco tá passando essa haste aqui. Se eu não me engano, esse é o comando do tanque de lastro lá de ré, que seria o número 1, se eu não me engano. Eu acho que ele passa por todo o navio e vai até lá atrás. O alojamento dos oficiais, né, não do comandante, dos oficiais. Pode ver que tem poucas camas. O que acontecia? A cama era utilizada por todos, então quando trocava o turno, simplesmente eles trocavam de lugar, né? Um deitava quando o outro já estava deitado. Então eles falavam que as camas estavam sempre quentes, né? Interessante falar que não tinha muita higiene nesse submarino, né? Eles podiam ficavam em média aí de 1 mês, 3 meses fora, sem tomar banho. Eles só tinham, podiam levar consigo, se eu não me engano, uma roupa de baixo e uma meia, e o resto era o que eles tinham aí mesmo. A água era bem limitada, tinha um sabão que era feito para ser usado com água do mar, mas a higiene era bem precária, ser existente, praticamente inexistente. É que tinha uma mesinha que eles usavam para jantar e jogar alguns jogos. A vida era bem tediosa, principalmente quando estavam indo para a zona de combate, né? Não tinha muito o que fazer fora isso. Uma coisa que é interessante falar sobre a Casa das Máquinas, a temperatura aqui podia chegar a 70 graus, às vezes até mais, né? Então não era um lugar muito gostoso de se estar. E dada a proximidade do motor diesel com o suprimento, com a cozinha, as comidas normalmente eram contaminadas, elas tinham gosto de diesel mesmo. No tipo 9, que foi um submarino mais melhorado, mais moderno, a cozinha foi mudada lá para frente para evitar esse tipo de coisa. Mas nesse aqui, você não tinha muita opção, né? Além do barulho ensurdecedor quando esses motores estavam ligados. Escotilha para acesso à ponte. É engraçado que você vê aqui o tamanho da alavanca para isolar, né? Se caso eles estivessem sobre ataques, principalmente de cargas de profundidade, eles fechavam todas as portas, estancavam todo o navio, para que se caso começasse a entrar água em algum compartimento, ficasse somente naquele compartimento. Aqui você tem a garrafa para se jogar aqui por baixo, para se movimentar mais rápido. Interessante como o navio ele é uma balança para afundar mais rápido. Toda a tripulação que não essencial, né, que estava no seu período de descanso, depois de tocado o alarme, saía correndo e ia para frente do navio para, aumentando o peso na proa do navio, ajudava ele a submergir mais rápido. Faltou mostrar aqui, a gente está na parte do motor elétrico, escotilha de carregamento do torpedo de popa. Você pode ver que ela está um pouco inclinada, escorregava aqui, tem essa corrente com esse guincho e era colocado no tubo. Uma ponte, principal parte aí do submarino. Logo de cara aqui a gente ainda dá com essas duas manivelas, que são as manivelas lá do tanque de lastro número 1, que fica lá na cauda. Como eu mostrei, a conexão dela vai até lá atrás. Essa daqui
E essa daqui são dos tanques 3 e 4, se eu não me engano. Do tanque 2, aqui tem uma válvula escrita de diesel, acho que é para bombear combustível lá pro tanque do motor. Aqui é a bomba, é bomba para jogar água fora, né? A água que entra, sempre entra um pouquinho de água no submarino. No caso, se ele estivesse sendo inundado, a bomba somente funcionava aqui na ponte. Ou seja, eles tinham que trazer toda a água, jogar aqui para a ponte jogar para fora. Quanto mais profundo tivesse o submarino, pior ficava para a bomba. Então a capacidade dela era bem reduzida, conforme ele ia ficando mais para baixo. Aqui tem outra bomba também. Isso aqui é a estação de dessalinização, se eu não me engano, né? A água ela era usada para consumo humano e também para células das baterias. Células das baterias ficavam, se eu não me engano, ali na parte do quarto dos oficiais. Eram 2 baterias e interessante que se caísse água nelas, elas soltavam um vapor ácido que matava todo mundo. Então eles sempre estavam monitorando isso e impedindo que a água chegasse nas baterias. Aqui a gente tem o ecobatímetro. Isso aí é um equipamento usado para medir a distância do solo submarino, né? Então ele emite um bip, aí quando ele retorna, eles sabem a profundidade que o navio está. Aqui é a bússola eletromagnética, ela é uma bússola elétrica que você utiliza para manter sua navegação mais precisa. No caso, a navegação é feita por estrelas, né? Navegação estelar ou pelo Sol também, pelo uso aí de sextantes, né? E após longos períodos submersos ou sem Sol, sem Lua, né? Um tempo encoberto, você usava essa bússola para se orientar melhor. Ela tinha o erro que ela acumulava ao longo do tempo era menor do que das outras bússolas. Tem uma bússola também lá na ponte, lá em cima, na parte de fora do navio, mas ela não era muito utilizada. Essa aqui que era mais utilizada mesmo. Frente aqui da sala de comando tem uma mesinha, né, para navegação. Interessante aqui, ó, sistema de comunicação por voz. Você falava aí, saía no compartimento que você queria. Aqui o acesso até a torre fechado, mas ali também dá para ver, ó, que tem um comando, né, de voz. Ali basicamente tinha o posto do periscópio de ataque e também tinha uma estação que eles chamavam de Hellman Station, que é basicamente essa aqui, ó. Mas ali tinha para diretas ordens do comandante. O periscópio de ataque tá aqui, ó, a continuação dele. Ele tinha 20 metros de comprimento na sua totalidade. Normalmente o submarino ficava entre 8 e 6 metros de profundidade para poder atacar, então você tinha aí uma margem de você trabalhar. Muito próximo da superfície também, ele era visível aeronaves, principalmente se o mar não tivesse agitado. Esse é o periscópio de ataque também, só que é o mais usado à noite, também de navegação e de observação, principalmente detectar aviões. Esses são 2 periscópios aí no caso. Aqui é a parte de navegação. Como eu falei, essa aqui é a alavanca, o controle manual dos hidrofólios de cauda, e esse aqui são os motores elétricos dele, né? Aqui é a indicação do ângulo lá dos hidrofólios. Aqui você tem um Type Messer, é o medidor de profundidade. Engraçado que aqui, ó, você também tem outro, só que ele é menos graduado. Esse aqui é utilizado para quando você está próximo à superfície, para uso do periscópio. Porque às vezes o mar estava muito agitado, então esse aqui ele era mais sensível. Aqui você tem o indicador do hidrofólio da popa. Se eu não me engano, esses 2 tubos aqui, eles mostram o volume do tanque de trimagem.
Então, se você precisasse, bombeava a água ou tirar o ar, justamente para manter o equilíbrio do submarino. Aqui você mostrava o nível que estava o nível dos tanques. Aí o comandante podia falar, bombeia mais 3 litros de ar, por exemplo. Daí o submarino subia um pouco mais. Assim, eles iam fazendo os cálculos para manter o submarino nivelado. Aqui você tem a bússola. Aqui outro telegraph. Eu acho que esse aqui era o que dava as ordens mesmo. Acho que está quebrado aqui. Ali a indicação do Hauptherder é o leme lá da cauda, né, o leme de direção. Você pode ver que aqui, ó, ele só tem o comando elétrico, que o mecânico está lá na cauda, como eu mostrei. Esse aqui são as manivelas do tubo de lastro número 5, que fica lá na proa. Acho que daqui a pouco a gente vai lá ver. E é isso, não tem espaço para absolutamente nada aqui, ó. Muita coisa mesmo. Ah, aqui tem um negócio legal. Aqui tá apagado, mas esses daqui são luzes vermelhas, né? Que elas mostram para você a prontidão da tripulação no caso de uma submersão. Então, se tivesse aceso, a tripulação estava toda preparada para submergir. Se não tivesse, daí eles sabiam que não podiam submergir, ou seja, tinha escotilhas abertas e tudo mais. Esse aqui era a posição de todas as aberturas que tinha, né, das válvulas, das escotilhas. Então eles conseguiam monitorar também se estava todas as válvulas fechadas para iniciar o mergulho. Tanques de ar comprimido, eu não sei qual deles são, mas alguns deles eram utilizados para armazenar o ar que era colocado a bordo durante períodos longos aí de submersão. Mas o ar comprimido ele era usado praticamente para tudo nesse navio, né? Para tudo mesmo. Então, mas eu acredito que esses da cabine de comando são para a tripulação respirar mesmo. Tá fazer igual os caras faziam. Então chegamos aqui mais um compartimento, tem um armáriozinho aqui. A bateria. Isso aí talvez seja alguma coisa relacionada à manutenção da bateria ou acesso à bateria também. A bateria fica aqui embaixo. Tava na dúvida. Aqui embaixo ali tem uma gradinha mostrando ela, já vou mostrar. Aqui é a sala de escuta, né, do rádio, você pode ver aí. Aqui é onde ficava a famosa Enigma. Normalmente você tinha o operador de rádio e o seu assistente, né? Tamanho dos fusíveis ali. Então o que acontece? Normalmente o operador de rádio era o mesmo operador do hidrofone. Ele era o que tinha treinamento médico a bordo, então se precisasse qualquer coisa, ele que atendia o pessoal. Ali ó, negocinho de fazer código Morse. Vamos olhar a sala aqui de sala de escuta. Isso aqui é o comando, né? Que você gira a anteninha. Esse aqui o sistema de escuta era na parte de cima ali, então você girava o hidrofone na direção, mostrava qual direção. Se você ouvisse alguma coisa, você sabia qual que a direção em relação ao navio estava. Aqui na parte, isso aqui era o volume, né? Isso aqui era o volume enquanto você estava vendo. Ali a outra bobina é o squelch, que era a clareza do sinal. Embora você ouvisse mais longe, você tinha mais ruído também com o squelch baixo. É igual funciona em rádio de avião. Se eu não me engano, aquele ali no fundo é a parte que detecta sinais, né, de triangulação de sinais de rádio, daquela antena circular que eu mostrei lá em cima. Essa cabine aqui, maiorzinha, ela tinha uma cortininha, a cabine do comandante, tinha uma mesinha privada.
Aqui ó, dá pra ver as baterias lá embaixo. Eram duas baterias, tá aí o tamanho das células dela, né? Enorme pra época. Aqui você tinha mais alojamentos de oficiais e suboficiais. Aqui ó, mais cabos não, mais os eixos, né? Esses eixos aí daquelas alavancas que saíam ali da cabine de comando e vão até os tanques de comando dos tanques de lastro lá na frente. Aqui a gente tem o banheiro, esse aqui era sempre usado, estava sempre disponível, bem pequeno. Engraçado, você tinha uma profundidade máxima para usar o banheiro também. Então, uma coisa que aumentou muito a qualidade de vida, vamos dizer assim, dos tripulantes foi quando a Marinha Alemã desenhou um banheiro que você conseguia usar com uma profundidade maior. Na parte da frente, nós vimos na sala de torpedos. Já de imediato a gente vê aqui ó, a escotilha de carregamento dos torpedos. Também ela é inclinada. Aqui a gente tem um torpedo. Basicamente tinham 5 tipos de torpedo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Todos eles tinham a classificação G7. Porém eles diferenciavam bastante no seu funcionamento. Eles eram classificados também com de T1 a T5. Esse aqui, se eu não me engano, é um T1. Você tem aqui a espoleta, ela está protegida. Se tirava essa capinha aqui. Basicamente o que era? Era uma hélice que após, quando o torpedo era disparado, ela ficava girando, 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 a mais ou menos a 400 metros de distância, ela atingia seu limite, era uma rosca. Isso armava a espoleta da carga explosiva do torpedo. Basicamente, se esse for um torpedo do tipo T1, tudo isso aqui, até mais ou menos aqui, acredito que seja, é um grande cilindro de ar comprimido. O que acontece? Os torpedos também são classificados em dois, em molhados e secos. O torpedo molhado é esse aqui. O que acontece? Você tem aqui um tubo de ar pressurizado. Aqui na parte do motor você tem um tanque de água potável. Você tem também um tanque de álcool combustível mesmo. O que acontece? Você injeta esse ar comprimido junto com o álcool e com a água, gera uma faísca, ele gira uma turbina. Essa turbina é responsável por tudo, pelo sistema de propulsão do submarino, pelo sistema de guiagem dele, vamos dizer assim, e principalmente aqui pelos propellers, né, pelas hélices. Elas eram hélices contrarrotativas. Engraçado que você vê o tamanho dos hidrofólios aqui de elevação, né, com de direção, né, bem menor o de direção. Aqui na parte de trás você tem o tubo de escape. O que acontecia? Esse torpedo era considerado molhado, por quê? Porque a temperatura do motor era muito alta, então eles usavam a água do mar para refrigerar o motor, por isso que ele é considerado molhado. Isso aqui, ó, você colocava uma chave aqui, você regulava a velocidade do torpedo. Esse torpedo conseguia até 44 nós de velocidade. Deixa eu ver se tem aqui embaixo, ó. Aqui era o mecanismo que mantinha a profundidade dele. É como se fosse uma cápsula que ela variava conforme a pressão do mar aumenta ou diminui, e ela movimenta o hidrofólio lá na parte de trás. Outra coisa interessante aqui, o tubo de escape que eu estava falando, todo esse resíduo da combustão ele saía por aqui. Como era vapor de água e fumaça, ele deixava um rastro no caminho do torpedo. Isso era muito ruim, por quê? Porque você conseguia ver o torpedo antes dele atingir você, então, principalmente de dia. Então o que eles faziam? Esse torpedo, o T1, né, o torpedo a ar comprimido, eles eram usados mais à noite. E
também a respeito desse torpedo. Quando acabava o combustível dele, daí a água começava a entrar por aqui. E ela inundava todo o torpedo e fazia o torpedo afundar, para evitar qualquer tipo de problema. Depois, como esse torpedo você conseguia vê-lo e ele era extremamente barulhento, também se detectava pelo sistema de hidrofone dos navios, eles desenvolveram um torpedo elétrico. Basicamente, era uma grande bateria que gerava tudo, só que ele era extremamente pesado. Esse torpedo, se eu não me engano, pesa 1,8 toneladas mais ou menos. E ele tinha outros problemas também. O que acontecia? As células de eletricidade, né, da bateria, elas geravam também um ar ácido, né, elas vaporizavam. Então você tinha que ter um sistema que ficava ali, desse lado, se eu não me engano aqui, que ele tirava esse ar e injetava ar novo para manter o torpedo saudável, vamos dizer assim. Você tinha também um sistema de aquecimento das baterias, porque elas tinham uma temperatura mínima também para operar. Então é uma operação extremamente complexa. E quando a Alemanha começou a utilizar esse sistema de torpedos elétricos, eles tiveram que adaptar todo o submarino para colocar esses aparatos a mais, porque antes eles só tinham esse tipo de torpedo pneumático, né, a gás comprimido. Interessante que depois eles começaram a utilizar uma espoleta magnética também, que ela detectava a presença de metais e explodia, só que ela não era nem um pouco confiável, tanto que às vezes ela explodia no meio do caminho, ou então o próprio magnetismo terrestre fazia ela explodir. No final da guerra eles desenvolveram o torpedo T4 e T5, que eles eram torpedos acústicos, né? Eles detectavam o ruído dos navios e eram atraídos por eles. Mas para isso o submarino tinha que desligar completo, porque senão o torpedo voltava para eles. Praticamente eles tinham ou mergulhar para a profundidade máxima, né? Desse aqui é 230, mas normalmente no tipo 7 era 150, e ficar completamente silencioso. O sistema do torpedo acústico era também ativado até 400 metros, mas ele era tão sensível que era atraído por qualquer coisa. Depois os aliados criaram facilmente outros sistemas para inibir, né, os torpedos acústicos. Aqui, ó, as câmeras. Isso aqui é câmera dos marinheiros mesmo, né, não dos oficiais. Interessante que você tinha o torpedo no lugar do pessoal mesmo, tá? Eles carregavam, se eu não me engano, 2 torpedos aqui. Então, tinha outro aqui. Então, o número de câmeras era realmente reduzido, tá? Aqui você tem a grua, vamos colocar assim, né? De carregamento do torpedo. Os torpedos ficavam no tubo já, como está mostrado ali, né? Esse aqui está pronto para ser lançado, só está faltando aquela parte traseira que eu expliquei lá no tubo da cauda. Então você colocava o torpedo aí, né? Quando você disparava, o torpedo estava aqui embaixo, né? Ou já pronto aqui como está aqui. Daí você só colocava no tubo, né? E preparava. Tubo de torpedo, eram 4 aqui na frente. Aqui, essa aqui você colocava uma manivela, girava, abria as portinholas dos torpedos lá. Tinha um sistema que impedia você de abrir essa comporta se a comporta de fora lá estivesse aberta. Essa aqui é o lançador do torpedo. Você tem uma válvula de segurança aqui, né? Então você aperta aqui, torpedo lançado, né? Assim, bem simplesmente. Aqui você tem o sistema de computação do torpedo. Como funciona esse aqui eu não sei, mas eu sei que é onde você coloca lá o ângulo, a velocidade também, né? Caso o torpedo não tenha sido configurado, você consegue configurar ele com o torpedo aqui dentro do tubo. Coisa que eu esqueci de falar ontem, para escapar da detecção de sonares, os submarinistas também colocavam o submarino sempre aproado para o inimigo, porque a linha dele é bem menor, né, que lateralmente. No final da guerra, a Marinha de Guerra alemã começou a cobrir os submarinos com uma camada de borracha, com sucesso. Os submarinos não começaram a ser mais detectados com facilidade,
Mas aí já estava no final da guerra também, isso não fazia muita diferença. Olha que legal, aqui dá pra ver o símbolo, né? O símbolo do submarino. Detalhe das antiaéreas dele. E é isso. Valeu.